Eu estava na cozinha preparando o almoço de domingo quando recebi a mensagem. Era do hospital. Senhora Carla, seu pai deu entrada aqui pela 4ª vez este mês. Precisamos conversar com urgência. Larguei tudo e liguei na mesma hora. A voz da enfermeira era séria, preocupada. A médica pediu especificamente para a senhora vir hoje. Ela disse que descobriu algo nos exames do seu pai. Algo que a senhora precisa ver pessoalmente. Meu estômago gelou. 4ª vez em um mês. Como eu tinha deixado chegar nesse ponto? Meu pai morava com meu irmão Vinícius, que sempre dizia estar cuidando de tudo. Ele tá bem, Carla. Só um mal-estar passageiro. Mas 4 internações em 30 dias não era passageiro. Era um padrão. Eu não sabia ainda, mas naquela tarde eu ia descobrir uma verdade que destruiria minha família. Ia descobrir que às vezes o perigo não vem de fora. Vem de dentro da própria casa. Das mãos de quem deveria proteger. Obrigada por você estar aqui. Sabe, a gente já passou de mais de 60 inscritos, mas eu preciso ser sincera com você. Essas histórias só existem porque vocês estão aqui. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve agora. Isso não é só um número pra gente. Cada inscrito é uma pessoa que acredita que histórias reais importam, que precisam ser contadas. Faz parte dessa família. A gente precisa de você. Meu nome é Carla. Tenho 45 anos. Sou gerente administrativa numa empresa de materiais de construção e sempre fui a filha responsável. A que resolve, a que cuida. Meu irmão Vinícius, 5 anos mais novo, sempre foi o oposto. Instável, impulsivo, sempre com algum drama na vida. Meu pai, Antônio, era viúvo há 8 anos. Minha mãe tinha morrido de AVC e desde então ele morava sozinho numa casa no bairro onde crescemos. Ele era teimoso, independente, daqueles que não gostam de pedir ajuda. Mas nos últimos 2 anos, a idade começou a pesar. Pressão alta, diabetes controlado, algumas dores nas articulações. Nada grave, mas precisava de atenção. Eu visitava ele 3 vezes por semana. Levava compras, ajudava com remédios, conversávamos sobre futebol, sobre a vida. Meu filho Tiago, de 20 anos, também ia bastante. Eles eram muito próximos. Há 6 meses, Vinícius se divorciou. Foi um divórcio complicado, cheio de brigas por causa de dinheiro. Ele perdeu a casa, o carro, quase tudo. E foi morar com meu pai. É temporário, ele disse. Só até eu me reerguer. Na época, achei que era bom. Pensei que o pai teria companhia, que Vinícius podia ajudar no dia a dia. Mas desde então, algumas coisas começaram a mudar. Pequenas coisas que eu não dei importância no começo. Meu pai começou a ficar mais cansado, mais sonolento. Quando eu ligava de manhã, ele dizia que tinha dormido mal. Quando eu visitava à tarde, ele estava cochilando no sofá. É a idade, filha, ele dizia. E eu acreditava. Vinícius começou a controlar mais as visitas. O pai tá cansado hoje, Carla. Melhor você vir amanhã. Ou, ele já tomou os remédios, não precisa você conferir. No começo, achei que era ele tentando ajudar. Só depois entendi que era ele tentando me afastar. 3 meses atrás, meu pai teve uma crise de pressão. Vinícius me ligou dizendo que ele tinha desmaiado, mas que já tinha voltado. Quando cheguei lá, meu pai estava pálido, confuso, mal conseguindo formar frases. Levei ele para o hospital. Os médicos disseram que era pressão alta descontrolada. Ajustaram a medicação e mandaram para casa. 1 semana depois, aconteceu de novo. E então, 2 semanas atrás, mais uma vez. Cada vez que acontecia, Vinícius tinha uma explicação. Ele esqueceu de tomar o remédio. Ele comeu sal demais. Ele andou muito no sol. E eu aceitava porque era meu irmão. Porque jamais passaria pela minha cabeça que ele pudesse estar fazendo algo errado. Até aquela madrugada. Cheguei na casa do meu pai em 15 minutos. A ambulância já estava lá.
paramédicos entrando com a maca. Vinícius estava na porta, nervoso, passando a mão no cabelo sem parar. O que aconteceu? Perguntei entrando. Eu não sei. Eu estava dormindo e ouvi um barulho. Fui ver e ele estava caído no chão do banheiro. Entrei correndo. Meu pai estava consciente, mas muito confuso. Olhava para os paramédicos como se não entendesse o que estava acontecendo. Pai, eu tô aqui. É a Carla. Ele me olhou, tentou sorrir, mas a boca não obedecia direito. Carla, eu não sei o que. Não fala, pai. A gente vai pro hospital. Vai dar tudo certo. Colocaram ele na maca e levaram pra ambulância. Fui junto. Vinícius ficou pra trás, dizendo que ia levar o carro dele e nos encontrava lá. No caminho, segurei a mão do meu pai. Ele estava com a pressão nas alturas de novo. Os paramédicos aplicaram medicação. Ele fechou os olhos, cansado. E foi aí que percebi algo. No pulso dele havia uma marca roxa, como se tivesse batido em alguma coisa. Pai, o que é isso? Ele abriu os olhos devagar. Não sei. Acho que bati na quina da mesa. Quando? Não lembro. Aquilo me incomodou. Não era normal ele não lembrar. Não era normal nada daquilo. Chegamos no hospital. Levaram meu pai direto para a sala de emergência. Fiquei na sala de espera. Vinícius chegou meia hora depois, suado, agitado. Sentou ao meu lado. Ele tá bem? Ainda tão examinando. Ficamos em silêncio por um tempo. Então perguntei. Vinícius, o que o pai comeu hoje? Comeu? Ah, normal. Arroz, feijão, frango. E depois? Depois ele tomou o chá dele, como sempre. Chá? É. Aquele de erva cidreira que ele gosta. Eu faço todo dia pra ele antes de dormir. Achei estranho. Meu pai nunca tinha sido de tomar chá à noite. Desde quando ele toma chá? Vinícius me olhou, irritado. Desde que eu comecei a fazer, Carla. Faz bem pra ele. Acalma. Ele dorme melhor. E que horas você fez esse chá hoje? Umas 9, 9:30. Por quê? Você tá me interrogando? Não. Eu só tô tentando entender o que pode ter causado isso. Não foi o chá, se é isso que você tá pensando. Ele disse, defensivo demais. Foi a pressão dele. Você sabe que ele tem problema de pressão. Ia responder, mas a médica saiu naquele momento. Era uma mulher jovem, devia ter uns 30 e poucos anos. Familiares do Antônio Silva? Levantamos. Somos nós, eu disse. Sou a filha. Prazer, sou a doutora Gabriela. Vim conversar com vocês sobre o quadro dele. Fomos até um canto mais reservado. Ela olhou para a prancheta, depois para nós. Ele está estável agora. A pressão já baixou. Mas eu preciso fazer algumas perguntas. Esse é o 3º episódio dele em poucas semanas, correto? Correto, confirmei. E ele toma a medicação certinho? Toma, Vinícius respondeu rápido. Eu dou os remédios para ele todos os dias. A médica anotou algo. E além da medicação prescrita, ele toma mais alguma coisa? Chás, vitaminas, suplementos? Olhei para o Vinícius. Ele hesitou. Só o chá de erva cidreira que eu faço. Mais nada? Nada. Ela ficou me olhando por um momento, como se estivesse avaliando algo. Tudo bem, vou pedir alguns exames mais detalhados. Quero entender por que a pressão dele está descontrolando tanto. Pode ser grave? Perguntei, sentindo o medo apertar meu peito. Pode ser várias coisas. Vamos investigar com calma. Ela saiu. Vinícius soltou um suspiro. Pronto. Tá vendo? Não é nada demais. Só a pressão. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que não. Que tinha algo errado. Muito errado. Só que eu ainda não sabia o quê. E se você tá gostando dessa história, por favor, se inscreve no canal.
Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo histórias reais e importantes como essa. É só um clique, mas faz toda a diferença pra gente. Meu pai ficou internado por 2 dias. Fizeram vários exames: sangue, urina, eletrocardiograma, tomografia. Eu passava o dia todo no hospital. Vinícius ia e voltava, sempre com alguma desculpa para não ficar muito tempo. Preciso resolver umas coisas. Tenho que buscar uns documentos. Sempre algo. No 2º dia, a doutora Gabriela pediu para conversar comigo, sozinha. Entramos numa salinha reservada. Ela fechou a porta e me olhou com uma expressão séria. Carla, posso te fazer algumas perguntas sobre a rotina do seu pai? Claro. Quem mora com ele? Meu irmão, há uns 6 meses. E antes? Ele morava sozinho, mas eu ia lá quase todo dia. E agora? Você ainda vai? Pensei. Menos. Meu irmão disse que estava cuidando, então eu reduzi as visitas. Ela anotou algo. E a medicação? Quem administra? Meu irmão também. Você confere? Não. Eu confio nele. Ela ficou quieta por um momento. Carla, os exames do seu pai mostraram algo incomum. Senti meu estômago apertar. O quê? Tem substâncias no sangue dele que não deveriam estar lá. Vestígios de benzodiazepínicos. O que é isso? São calmantes, ansiolíticos, usados para tratar ansiedade, insônia. Mas o seu pai não tem prescrição para nada disso. Fiquei sem reação. Mas como? Essa é a pergunta que eu preciso que você me ajude a responder. Você sabe se alguém dá algum tipo de remédio extra para ele? Alguma coisa para ajudar a dormir, talvez? Imediatamente pensei no chá. Meu irmão faz chá para ele. Todo dia à noite. Ela se inclinou para frente. E você sabe o que tem nesse chá? Ele disse que é erva cidreira. Você já viu ele fazendo? Não. Você confia no seu irmão? A pergunta me atingiu como um soco. Ele é meu irmão. Por que eu não confiaria? Ela me olhou com aquele olhar de médica que já viu muita coisa. Carla, eu não tô te acusando ninguém. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. A quantidade de benzodiazepínicos no sangue do seu pai é alta. Não é um uso casual. É sistemático, diário. E isso explica a sonolência, a confusão, as quedas, os desmaios. Senti as lágrimas começando a vir. Você tá dizendo que alguém tá drogando meu pai? Eu tô dizendo que alguém tá dando medicação não prescrita para ele. E isso pode ser muito perigoso, principalmente na idade dele, com os problemas de saúde que ele já tem. Não conseguia processar. Não conseguia acreditar. Mas por quê? Quem faria isso? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Quem tem acesso fácil à comida e bebida dele? Quem prepara as refeições? Meu irmão, respondi, sentindo a realidade começar a desmoronar. Meu irmão faz tudo. Ela assentiu. Então você precisa prestar atenção, observar. E se você notar qualquer coisa estranha, você me avisa. Tá bem? Saí daquela sala em choque. Fui direto pro quarto do meu pai. Ele estava dormindo, com o soro pingando no braço. Olhei para ele e senti um aperto no peito tão forte que mal conseguia respirar. Será que era possível? Será que Vinícius estava fazendo aquilo? Mas por quê? Que motivo ele teria? Vinícius chegou no hospital pouco depois. Entrou no quarto com um sorriso. E aí? Como ele tá? Melhor. Deve receber alta amanhã. Ótimo. Já estava com saudades da casa. Fiquei olhando para ele. Meu irmão. O homem que eu conhecia desde criança. Será que ele era capaz de fazer algo tão terrível? Vinícius. Comecei, tentando manter a voz firme. A médica falou que encontraram uns remédios no sangue do pai. Calmantes. Vi sua expressão mudar. Só por uma fração de segundo. Mas mudou. Como assim? Benzodiazepínicos. Você sabe o que é isso? Não. E por que teria isso no sangue dele?
Você não dá nada pro pai além dos remédios normais? Claro que não, Carla. Que pergunta é essa? Eu só tô tentando entender. Bom, eu não sei de onde veio isso. Talvez seja erro do laboratório. Ou talvez tenha no chá que você faz. Ele me olhou, a mandíbula travada. Você tá me acusando de alguma coisa? Não, eu só quero entender. Não tem nada pra entender. Eu cuido do nosso pai. Eu que tô aqui todo dia dando comida, remédio, cuidando dele. E você aparece de vez em quando e vem me acusar? Eu não tô te acusando. Tá sim. Você acha que eu tô fazendo mal pro pai? Sério? Meu pai se mexeu na cama, acordando com nossa discussão. O que tá acontecendo? Respirei fundo. Nada, pai. Volta a dormir. Vinícius saiu do quarto pisando duro. Fiquei ali, tremendo, sem saber o que fazer. Naquela noite, não dormi. Fiquei pensando em tudo, nos últimos 6 meses, nas mudanças no meu pai, na forma como Vinícius me afastava, nas desculpas que ele sempre tinha, e comecei a perceber um padrão. Toda vez que eu tentava visitar meu pai sem avisar antes, Vinícius inventava algo. Ele tá dormindo. Ele não tá bem hoje. Melhor voltar amanhã. Toda vez que eu perguntava sobre os remédios, Vinícius ficava defensivo. Eu sei o que tô fazendo. Você não confia em mim? E agora isso. Calmantes no sangue do meu pai. Calmantes que não deveriam estar lá. No dia seguinte, quando fui buscar meu pai para levar para casa, a doutora Gabriela me chamou de lado de novo. Carla, eu preciso te dar um conselho. Presta atenção no seu pai nos próximos dias. Observa tudo. O que ele come, o que ele bebe, como ele se comporta. E anota. Tudo. Por quê? Porque se eu tiver razão, a gente vai precisar de provas. Levei meu pai para casa. Vinícius já tinha chegado antes e estava na cozinha. Preparei um almoço leve para ele, disse, como se nada tivesse acontecido. Ajudei meu pai a se acomodar no sofá. Ele estava fraco, mas mais lúcido do que nos últimos dias. Obrigado, filha, por cuidar de mim. Sempre, pai. Fiquei para almoçar com eles. Vinícius serviu os pratos. Arroz, feijão, frango grelhado, salada. Tudo normal. Mas eu observava cada movimento dele. Cada gesto. Depois do almoço, meu pai foi descansar no quarto. Vinícius começou a lavar a louça. Decidi testar. Vinícius, sobre ontem? Desculpa se pareceu que eu estava te acusando. Eu sei que você cuida bem do pai. Ele parou de lavar e me olhou. Tá tudo bem, eu entendo. Você tá preocupada. Tô mesmo. E eu queria ajudar mais. Que tal eu vir aqui todo dia, para dividir as tarefas com você? Vi a hesitação no rosto dele. Não precisa, Carla. Eu dou conta. Mas eu quero. Ele é meu pai também. Eu sei. Mas você trabalha, tem sua casa, seu filho. Eu tô aqui o tempo todo mesmo. Então eu venho à noite. Depois do trabalho. Para fazer companhia para ele. Ele ficou tenso. Olha, Carla, sinceramente acho que o pai precisa de rotina. Se você ficar vindo toda hora, vai acabar cansando ele. Cansando ele? Eu sou filha dele. Eu sei. Mas os médicos disseram que ele precisa de calma, de descanso, de evitar agitação. E eu sou agitação agora? Ele suspirou. Não é isso. É só que... Deixa eu cuidar, tá? Quando precisar de você, eu te chamo. Saí de lá ainda mais desconfiada. Liguei pro Tiago e pedi pra ele ir visitar o avô no dia seguinte. Mas não avisa o tio, só aparece lá. Por quê, mãe? Porque eu preciso saber como tá a rotina de verdade. E o Vinícius não vai esconder nada de você. Tiago foi, e me ligou 2 horas depois, preocupado. Mãe, o vô tá muito estranho, tá super sonolento. Mal consegue manter conversa, e o tio fica em cima o tempo todo. Não me deixou ficar sozinho com ele nem 1 minuto.
O que o seu tio fez enquanto você estava lá? Ficou oferecendo chá pro vô. Disse que era bom para relaxar. Mas, mãe, o vô já estava relaxado demais. Estava quase apagando. Meu sangue gelou. Que horas era isso? Umas 3 da tarde. 3 da tarde e meu pai quase apagando. Não era normal. Naquela noite voltei na casa sem avisar. Toquei a campainha. Vinícius abriu, surpreso e irritado. Carla? O que você tá fazendo aqui? Vim ver o pai. A essa hora, são 9 da noite. Ele já tá dormindo. Então eu vou dar boa noite pra ele. Passei por Vinícius e fui direto pro quarto do meu pai. Ele estava deitado, de olhos fechados, respirando pesado. Pai? Chamei baixinho. Ele abriu os olhos com dificuldade. Carla. Oi, pai. Como o senhor tá? Cansado? Muito cansado? Olhei para a mesinha de cabeceira. Tinha uma xícara ali. Peguei e cheirei. Erva cidreira. Mas tinha um cheiro estranho junto. Amargo. O senhor tomou chá? Tomei. O Vinícius fez. Vinícius entrou no quarto. Carla, o que você tá fazendo? Perguntando pro pai como ele tá. Ele tá bem, só cansado. Normal depois de uma internação. Olhei pra xícara na minha mão. Posso levar isso? Levar? Por quê? Quero lavar. Deixa que eu lavo depois. Eu faço questão. Peguei a xícara e saí do quarto antes que ele pudesse protestar. Fui até a cozinha, peguei um potinho de plástico que tinha ali e coloquei o restinho de líquido que tinha sobrado. Fechei bem e guardei na bolsa. Vinícius me seguiu. Carla, o que diabos você tá fazendo? Cuidando do meu pai. Você tá ficando louca. Você acha que eu tô fazendo o quê? Envenenando ele? Olhei nos olhos dele. Eu não sei, Vinícius. Você me diz. Ele deu um passo pra frente, agressivo. Você tá me acusando de uma coisa horrível. Você sabe disso? Eu não tô acusando. Eu só tô observando. Observando? Você tá invadindo, desconfiando, me tratando como se eu fosse um criminoso. Se você não tem nada a esconder, por que tá tão nervoso? Ele abriu a boca para responder, mas se controlou. Respirou fundo. Sabe de uma coisa? Faz o que você quiser. Investiga, desconfia, leva suas amostras. Mas quando você descobrir que tá errada, você vai ter que me pedir desculpas. Saí de lá com a amostra na bolsa e o coração disparado. No dia seguinte, levei o potinho para a doutora Gabriela. Expliquei tudo. Ela pegou o potinho com cuidado. Vou mandar para o laboratório. Mas isso pode demorar uns dias. Eu preciso saber logo. Meu pai tá em perigo. Eu sei. Vou pedir urgência. Ela me olhou sério. Carla, se você tiver razão, isso é crime. Você sabe disso, né? Eu sei. E você tá preparada para lidar com as consequências? Pensei no meu pai. Naquele homem bom que me criou, que trabalhou a vida inteira, que não merecia nada daquilo. Eu tô preparada para proteger meu pai. Custe o que custar. Ela assentiu. Então a gente vai descobrir a verdade. Juntas. Saí do consultório com uma certeza. Não importava o que fosse acontecer. Eu ia descobrir o que Vinícius estava fazendo. E se ele realmente estava machucando meu pai, eu ia parar ele. Mesmo que isso significasse destruir minha família. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreve. Essas histórias são reais e precisam ser contadas. E só com o apoio de vocês a gente consegue continuar. É só 1 segundo do seu tempo, mas significa tudo pra gente. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Eu passava na casa do meu pai todos os dias, sempre em horários diferentes, sempre sem avisar. Vinícius odiava isso. Eu via no rosto dele, na forma como ele travava a mandíbula quando eu aparecia. Comecei a anotar tudo, como a doutora Gabriela tinha pedido. Que horas meu pai tomava os remédios, o que ele comia, quando ele ficava sonolento, quando Vinícius fazia o tal do chá. Cada detalhe, por menor que fosse. E os padrões começaram a aparecer.
Toda vez que Vinícius fazia o chá, meu pai ficava extremamente sonolento dentro de meia hora. Não era um cansaço normal. Era uma sonolência pesada, onde ele mal conseguia manter os olhos abertos. Nos dias em que eu chegava antes do chá, meu pai estava bem. Conversava comigo, assistia TV, reclamava do Corinthians. Era ele mesmo. Mas depois do chá, era outra pessoa. Apático, confuso, às vezes nem me reconhecia direito. No terceiro dia, cheguei mais cedo de propósito. Eram 4 da tarde. Meu pai estava na sala, assistindo o jornal. Vinícius estava na cozinha. Oi, pai. Como o senhor tá hoje? Ele sorriu. Bem, filha. Até que hoje tô me sentindo melhor. Sentei ao lado dele. Que bom. O senhor almoçou bem? Almocei. O Vinícius fez uma carne com batata. Tava boa. E como o senhor tem dormido? Ele fez uma careta. Ah, durmo demais. Às vezes acordo e nem sei que horas são. Parece que tô sempre cansado. E o senhor acha isso normal? Na minha idade, tudo parece normal. Vinícius apareceu na porta da sala. Carla, de novo? Vim visitar meu pai. Algum problema? Nenhum. Só acho interessante como você não vinha quase nunca, e agora não sai daqui. Senti falta dele. Tô compensando o tempo perdido. Ele revirou os olhos e voltou para a cozinha. Ouvi ele mexendo em panelas, abrindo armários. Depois de uns 20 minutos, ele trouxe uma xícara fumegante. Seu chá, pai. Meu pai pegou. Ia levar a boca, mas eu segurei o braço dele. Espera um pouco, pai. Tá muito quente. Vinícius me olhou com raiva. Ele sabe quando tá quente ou não, Carla. Eu sei. Só não quero que ele se queime. Peguei a xícara da mão do meu pai. Deixa eu soprar um pouco para esfriar. Levei a xícara até a cozinha, com Vinícius me seguindo. O que você tá fazendo? Soprando o chá, já disse. Aproveitei que ele estava atrás de mim e rapidamente despejei um pouco do chá dentro de outro potinho que eu tinha trazido na bolsa. Fechei e guardei antes que ele percebesse. Pronto, agora tá bom, disse, voltando para a sala e entregando a xícara para o meu pai. Ele tomou. E como sempre, meia hora depois, estava quase apagando no sofá. Acho melhor levar o pai para o quarto, Vinícius disse. Ele vai dormir melhor na cama. Ajudamos meu pai a se levantar. Ele mal conseguia andar. Precisou de apoio dos dois lados. Quando deitamos ele na cama, ele já estava de olhos fechados. Saí de lá com a segunda amostra. Tiago me ligou à noite. Mãe, consegui uma informação. O quê? Lembra que você me pediu para investigar a situação financeira do tio? Eu tinha pedido. Precisava entender se havia algum motivo além da maldade pura. E aí? Ele tá devendo muito. Muito mesmo. Tem processos na justiça, dívidas de cartão, empréstimos atrasados. Ele tá desesperado, mãe. Senti o estômago embrulhar. Quanto ele deve? Mais de 200 mil. 200 mil reais. Meu Deus. E tem mais. Tiago continuou. Eu conversei com um amigo que trabalha no cartório. O tio tentou vender o terreno do vovô há 2 meses. O quê? Como? Ele levou uns documentos lá. Tentou fazer uma procuração falsa. Mas o tabelião desconfiou e não autorizou. O terreno. Meu pai tinha um terreno no interior que valia quase $500 mil. Era a maior parte do patrimônio dele. Tudo começou a fazer sentido. Vinícius estava afundado em dívidas. Precisava de dinheiro. E o único jeito de conseguir era através do meu pai. Mas meu pai nunca venderia o terreno. Era uma herança do avô dele. Tinha valor sentimental. A não ser que meu pai estivesse incapacitado. Confuso. Fácil de manipular. Era isso. Vinícius estava drogando nosso pai para conseguir a assinatura dele. Para ter acesso ao dinheiro. Liguei para a doutora Gabriela na mesma hora. Eu tenho mais uma amostra. E eu descobri o motivo. Marquei com ela no dia seguinte. Levei as 2 amostras e contei tudo.
sobre as dívidas, sobre a tentativa de vender o terreno, sobre os padrões que eu tinha observado. Ela ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ela pegou as amostras. Vou mandar analisar com urgência máxima. E Carla, a gente precisa pensar em tirar seu pai dessa casa. Eu sei, mas se eu tirar ele agora, o Vinícius vai saber que eu descobri. E você prefere deixar seu pai lá, sendo medicado? Ela tinha razão. Não, eu vou tirar ele, hoje mesmo. Saí do consultório decidida, mas quando cheguei na casa do meu pai, era tarde demais. A ambulância já estava lá de novo. Você tá vendo como essa história tá ficando intensa? Se você quer ver o final, se inscreve no canal. A gente conta essas histórias porque elas importam, porque elas acontecem de verdade. E cada inscrito faz a gente ter força para continuar. Corri para dentro da casa. Meu pai estava no chão da sala, desacordado. Vinícius estava do lado, falando com os paramédicos. Eu não sei o que aconteceu. Ele estava bem e de repente caiu. Me ajoelhei ao lado do meu pai. Pai, acorda! Os paramédicos estavam medindo a pressão dele. Pressão muito baixa, batimentos fracos, vamos ter que levar. Ele tomou alguma coisa? Um deles perguntou. Os remédios normais. Vinícius respondeu rápido. E mais nada? Nenhum chá, nenhuma vitamina, nada? Vinícius hesitou por uma fração de segundo. Não, nada. Mentira. Eu sabia que era mentira. Ele tomou chá, eu disse, olhando fixo para o Vinícius. Meu irmão faz chá para ele todos os dias. O paramédico anotou. Que tipo de chá? Erva cidreira, Vinícius disse irritado. Não tem nada de mais nisso. Vocês podem trazer uma amostra desse chá para o hospital? Olhei para Vinícius. Ele estava pálido. Eu joguei fora. Já lavei a xícara. Que conveniente, eu disse, sem esconder o sarcasmo. Levaram meu pai. Dessa vez, fui com Vinícius no carro dele. O caminho inteiro foi em silêncio. Mas era um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Quando estacionamos, antes de descer, segurei o braço dele. Por que você está fazendo isso? Fazendo o quê, Carla? Você sabe muito bem o quê. Ele se soltou com força. Eu não sei do que você está falando. E eu tô cansado das suas acusações. 200 mil reais, eu disse. E vi ele congelar. É quanto você deve, né? E você precisa do dinheiro do pai para pagar. O rosto dele ficou vermelho. Quem te disse isso? Não importa. O que importa é que é verdade. E daí? Eu tô ferrado, sim, eu tô afundado. Mas isso não significa que eu tô fazendo alguma coisa pro pai. Não significa? Então explica os calmantes no sangue dele. Explica por que ele fica dopado toda vez que toma seu chá. Explica. Eu não tenho que te explicar nada. Você vai ter que explicar pra polícia. Ele deu um soco no volante. Você não tem prova nenhuma. Ainda não, mas vou ter. Descemos do carro. Ele foi na frente, pisando duro. Eu fiquei pra trás, tremendo de raiva e medo. No hospital, levaram meu pai direto para a sala de emergência de novo. Ficamos esperando. Vinícius andava de um lado para o outro, nervoso. Eu estava sentada, observando cada movimento dele. Quando a doutora Gabriela apareceu, pedi para falar com ela sozinha. Vinícius protestou, mas eu ignorei. Fomos para a mesma salinha de antes. Carla, o que aconteceu? Ele desmaiou de novo, logo depois do chá. Ela balançou a cabeça. A gente não pode esperar mais. Vou fazer exames toxicológicos completos. E vou pedir um parecer do psiquiatra também. Psiquiatra? Por quê? Porque se isso for o que eu tô pensando, a gente vai precisar de mais do que só evidências físicas. A gente vai precisar provar que seu pai não está em condições de tomar decisões. Principalmente decisões financeiras. Entendi. Era para proteger meu pai caso Vinícius tentasse forçar ele a assinar alguma coisa. E tem mais uma coisa, ela disse, pegando uma pasta.
O resultado da primeira amostra que você trouxe chegou. Meu coração disparou. E? Tinha clonazepam, uma dose alta, muito alta para alguém da idade do seu pai. Clonazepam. Eu já tinha ouvido falar. Era um calmante forte, usado para ansiedade, pânico, insônia. Tem certeza? Absoluta. E olha só, esse remédio não pode ser comprado sem receita. O que significa que alguém conseguiu de forma irregular. Pode rastrear? Posso tentar, mas vai levar tempo. Não tínhamos tempo. Voltei para a sala de espera. Vinícius estava sentado, com a cabeça entre as mãos. Quando me viu, levantou. E aí? Como ele tá? Estável. Mas vão fazer mais exames. Que tipo de exames? Toxicológicos. Vi o pânico passar pelo rosto dele. Por quê? Porque precisa. Ele veio até mim, a voz baixa e ameaçadora. Carla, você tá brincando com fogo. Não. Quem tá brincando com fogo é você. E você vai se queimar. Você não tem ideia do que tá fazendo. Não tem ideia das consequências. Consequências? Você tá medicando o nosso pai. Você tá destruindo a saúde dele. E você vem me falar de consequências? Eu não fiz nada! Ele gritou, chamando a atenção de algumas pessoas. Abaixou a voz. Eu não fiz nada. E você vai passar vergonha quando provar que tá errada. Então por que você tá tão nervoso? Ele abriu a boca para responder, mas a doutora Anil. Gabriela apareceu. Carla, seu pai acordou. Ele tá pedindo por você. Fui até o quarto. Meu pai estava na cama, com aquele olhar confuso que eu já conhecia bem. Carla? Oi, pai. Eu tô aqui. O que aconteceu? O senhor desmaiou, mas tá tudo bem agora. Ele olhou em volta, desorientado. Cadê o Vinícius? Ele tá lá fora. Ele cuida bem de mim, né? Senti vontade de chorar. Pai, eu preciso te perguntar uma coisa. E preciso que o senhor seja sincero comigo. Pode perguntar. O senhor se sente estranho depois que toma o chá que o Vinícius faz? Ele pensou. Sinto. Fico muito cansado. Às vezes nem lembro das coisas direito. E o senhor contou isso pro Vinícius? Contei. Mas ele disse que é normal. Que é porque eu tô velho. Pai, não é normal. E não é porque o senhor tá velho. Então o que é? Respirei fundo. Eu acho que tem algo errado com o chá. Ele me olhou assustado. Como assim? Eu acho que tem remédio misturado. Remédio que não devia estar lá. Mas por quê? Por que o Vinícius faria isso? Essa era a parte mais difícil. Porque ele precisa de dinheiro, pai. E ele precisa que o senhor assine uns papéis. Vi a dor aparecendo no rosto dele. Não. O Vinícius não faria isso. Ele é meu filho. Eu também sou sua filha. E eu tô te dizendo. Alguma coisa tá muito errada. Ele fechou os olhos. Lágrimas escorreram pelos cantos. Eu não quero acreditar nisso. Eu também não queria, pai. Mas eu vou descobrir a verdade. E vou proteger o senhor. Prometo. Fiquei com ele até ele dormir. Quando saí do quarto, Vinícius tinha ido embora. Mas eu sabia que isso não tinha acabado. Na verdade, estava só começando. Se você tá sentindo essa história, se ela tá te impactando, por favor, se inscreve. É aqui que a gente traz histórias que ninguém mais conta. Histórias reais, difíceis, mas necessárias. E a gente só continua com o apoio de vocês. Meu pai ficou internado mais 4 dias. Dessa vez, proibi Vinícius de visitar. Disse à equipe do hospital que só eu e meu filho Tiago éramos autorizados a entrar no quarto. Vinícius tentou. Apareceu no hospital no 2º dia, mas foi barrado na recepção. Me ligou, furioso. Você não pode me impedir de ver meu próprio pai. Posso sim, até a gente descobrir o que você fez. Eu não fiz nada. Você tá ficando maluca, Carla. Os exames vão mostrar. Que exames? Você vai descobrir em breve. Desliguei. No 3º dia,
a doutora Gabriela me chamou com os resultados. Sentamos na mesma salinha. Ela colocou vários papéis na mesa entre nós. Carla, os exames confirmaram. Tem clonazepam no sangue do seu pai. E não é pouco. É uma dose que vem sendo administrada diariamente há meses. Senti náusea. Meses. Pelos níveis que encontramos, sim. Isso causa todos os sintomas que ele tem apresentado. Sonolência excessiva, confusão mental, perda de memória recente, quedas, desmaios. E pode matar? Na dosagem que ele está tomando, misturado com os outros medicamentos dele, principalmente os de pressão, sim. Pode causar uma parada cardíaca, pode causar um AVC. Seu pai teve muita sorte de ainda estar vivo. As lágrimas começaram a cair. Meu irmão está tentando matar nosso pai. Tecnicamente, ele está causando dano grave à saúde dele. Se a intenção era matar ou só incapacitar, isso um juiz vai ter que decidir. E agora? O que eu faço? Agora você vai na polícia. Com esses laudos. E registra um boletim de ocorrência. E meu pai? Ele vai ter que depor? Eventualmente sim. Mas primeiro a gente tira todo o clonazepam do sistema dele. Deixa ele voltar a ficar lúcido. Pode levar semanas. E se o Vinícius tentar alguma coisa? Por isso você vai na polícia hoje. Você pede uma medida protetiva. Proíbe ele de se aproximar do seu pai. Ela me entregou uma pasta com cópias de todos os laudos. Leva isso. É a prova que você precisa. Saí dali com a pasta apertada contra o peito. Fui direto para a delegacia. O delegado me recebeu. Expliquei tudo. Mostrei os laudos. Ele ouviu com atenção, fazendo anotações. A senhora tem certeza que foi o irmão? Quem mais seria? Ele é o único que mora com meu pai. O único que prepara a comida e a bebida dele. E a senhora tem prova física? Viu ele colocando o remédio no chá? Não vi. Mas os laudos mostram. Os laudos mostram que tem remédio no sangue do seu pai. Não mostram quem colocou. Senti frustração subindo. Delegado, quem mais teria motivo? Meu irmão tá falido. Ele precisa do dinheiro do meu pai. Entendo. Mas pra gente fazer uma acusação formal, precisamos de mais do que circunstâncias. Precisamos de provas concretas. E o que é prova concreta? Testemunha ocular, gravação, o próprio remédio, algo que conecte diretamente seu irmão ao crime. E enquanto isso meu pai fica em risco? A senhora pode pedir a medida protetiva. Isso eu posso te dar agora. Mas para prender ou indiciar, preciso de mais. Ele fez o boletim de ocorrência e emitiu a medida protetiva. Vinícius estava proibido de se aproximar do meu pai a menos de 100 metros. Quando saí da delegacia, liguei para Tiago. Eu preciso que você faça uma coisa para mim. O que, mãe? Preciso que você vá na casa do vovô. E procure o remédio. O clonazepam. Tem que estar em algum lugar. Mas e se o tio tiver jogado fora? Aí a gente procura no lixo. Mas precisa achar. Tiago foi. Ligou 2 horas depois. Mãe, achei. Meu coração disparou. Achou? Onde? No quarto do tio. Tinha uma caixa de sapato no armário. Dentro tinha 3 cartelas de clonazepam. Uma delas pela metade. Não mexe em nada. Tira foto de tudo, da localização exata e sai de lá. E não deixa ninguém ver. Ele mandou as fotos. Lá estava. A prova concreta. Voltei na delegacia no mesmo dia. Mostrei as fotos pro delegado. Isso é suficiente? Ele olhou. Onde isso foi encontrado? No quarto do meu irmão. Na casa do meu pai. E quem encontrou? Meu filho. Ele pode testemunhar? Pode. O delegado assentiu. Isso muda as coisas. Vou emitir um mandado de busca e apreensão. E vou intimar seu irmão para depor. Quando? Nos próximos dias. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei Vinícius na minha porta. Ele estava sentado nos degraus da entrada, esperando. Quando me viu, levantou. A gente precisa conversar.
A gente não tem nada para conversar. E você tá violando uma medida protetiva. A medida é para não chegar perto do pai, não de você. Tanto faz, eu não quero falar com você. Tentei passar, mas ele bloqueou. Carla, eu tô desesperado. Eu sei. Por isso você tava drogando nosso pai. Não era para machucar ele. Eu juro. Eu só precisava que ele ficasse mais maleável para assinar os papéis. Então ele admitiu. Finalmente admitiu. Você tem noção do que você fez? Você quase matou ele. Eu não sabia que ia ficar tão ruim. Eu pesquisei na internet. Achei que era seguro. Seguro? Seguro? Você não é médico. Você estava dando remédio controlado para um homem de 74 anos com pressão alta e diabetes. Eu sei que eu errei. Eu sei. Mas eu não tinha escolha. Eu ia perder tudo. E isso justifica? Ele passou as mãos pelo rosto, desesperado. Não, não justifica. Mas Carla, eu sou seu irmão. A gente cresceu junto. Você não pode me entregar para a polícia. Eu já entreguei. Ele ficou branco. O quê? Eu fui na delegacia, registrei boletim e achamos o remédio no seu quarto. Não, Carla, por favor. Você vai ser preso, Vinícius, e vai responder pelo que fez. Ele caiu de joelhos. Literalmente caiu de joelhos na minha frente. Por favor, não faz isso. Eu imploro. Olhei para ele. Meu irmão. O menino que brincava comigo quando éramos crianças. O adolescente que me protegia na escola. O homem que tinha virado um estranho. Você fez isso sozinho, Vinícius. Agora você vai ter que pagar. Entrei em casa e fechei a porta. Ouvi ele chorando do outro lado. Mas não abri. Porque algumas coisas não têm perdão. Na manhã seguinte, a polícia executou o mandado de busca e apreensão na casa do meu pai. Eu estava lá, como testemunha. Vinícius também estava, pálido, tremendo. 2 policiais entraram no quarto dele e foram direto ao armário. Encontraram a caixa de sapato exatamente onde Tiago tinha fotografado. Dentro, as 3 cartelas de clonazepam. Isso é seu? O policial perguntou, mostrando as cartelas para Vinícius. Eu tenho ansiedade. É meu remédio. Tem receita? Silêncio. Senhor, tem receita médica para esse medicamento? Não, mas... Então como você conseguiu? Um amigo me deu. O policial balançou a cabeça e colocou tudo num saco plástico de evidência. O senhor vai ter que vir conosco para a delegacia prestar esclarecimentos. Eu não vou. Eu não fiz nada. Senhor, o senhor pode vir voluntariamente ou a gente pode te conduzir à força. Você escolhe. Vinícius me olhou, os olhos suplicantes. Carla, por favor. Fala para eles que é um engano. Desviei o olhar. Não conseguia olhar para ele. Levaram ele. Fiquei na casa, tremendo. Tudo parecia irreal. Meu irmão sendo levado pela polícia. Meu pai no hospital. Minha família destruída. Um dos policiais ficou comigo. A senhora vai precisar depor também. Pode ser hoje? Posso. Fui para a delegacia à tarde. Contei tudo. Desde quando Vinícius foi morar com meu pai até o momento em que descobri o clonazepam. Falei das dívidas dele, da tentativa de vender o terreno, dos sintomas do meu pai. Tudo. O delegado me ouviu com atenção. E a senhora tem certeza absoluta de que foi ele? Tenho. Quem mais seria? E o seu pai? Ele tem condições de testemunhar? Ainda não. Mas a médica disse que em algumas semanas, quando o remédio sair completamente do organismo dele, sim. Tá bom, vamos aguardar. Enquanto isso, seu irmão vai ficar preso preventivamente. Por quanto tempo? Até o julgamento, ou até conseguir pagar fiança. Vinícius não tinha dinheiro nem para pagar as próprias dívidas, muito menos para fiança. Saí da delegacia e fui direto para o hospital. Precisava contar para o meu pai. Mas quando cheguei no quarto, ele estava dormindo. A doutora
Gabriela estava lá, conferindo os monitores. Como ele tá? Perguntei baixinho. Melhorando. A pressão estabilizou. Os níveis de clonazepam no sangue estão caindo. Em mais uma semana, ele deve estar bem mais lúcido. E mentalmente, como ele vai ficar? Difícil dizer, mas pelo tempo que ele foi exposto ao medicamento, pode ter alguns danos na memória. Nada permanente, espero. Mas vai precisar de acompanhamento. Sentei na cadeira ao lado da cama. Olhei para o meu pai dormindo. Aquele homem que tinha me criado, que tinha trabalhado tanto, que merecia paz na velhice. E meu próprio irmão tinha feito aquilo com ele. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Carla, sou eu. Era Vinícius. Me deram direito a uma ligação. Fiquei em silêncio. Carla, por favor. Você precisa me tirar daqui. Não. Carla, eu sou seu irmão. Você parou de ser meu irmão no dia que você começou a envenenar nosso pai. Eu não estava envenenando. Eu só precisava de dinheiro. Eu sei. Você já disse. Mas sabe o que você não disse? Porque você achou que a vida do nosso pai valia menos do que suas dívidas. Ouvi ele soluçar do outro lado. Eu não pensei nisso. Eu não pensei em nada. Eu só estava desesperado. E agora eu que tô desesperada. Desesperada tentando salvar o que sobrou do nosso pai. Carla, eu imploro. Desliguei. Não queria mais ouvir. Não queria mais justificativas. Não queria mais nada dele. Quando meu pai acordou, horas depois, ele me olhou com mais clareza do que nos últimos dias. Carla. Oi, pai. Como o senhor tá? Melhor. Minha cabeça tá menos confusa. Que bom. Ele olhou em volta. Cadê o Vinícius? Respirei fundo. Era hora de contar. Pai, eu preciso te falar uma coisa. Contei tudo. Sobre o clonazepam, sobre os exames, sobre a polícia, sobre Vinícius estar preso. Cada palavra era uma facada no meu próprio coração, mas ele precisava saber. Quando terminei, ele estava chorando. Não aquele choro alto. Era um choro silencioso, de quem teve o coração partido. Meu filho fez isso comigo? Fez, pai. Eu sinto muito. Mas por quê? Por que ele faria isso? Pelas dívidas. Pelo desespero. Eu não sei, pai. Eu realmente não sei. Ele cobriu o rosto com as mãos. Eu falhei como pai. Não, pai. O senhor não falhou. O Vinícius que fez as escolhas erradas. Mas eu deveria ter percebido. Deveria ter visto que ele estava mal. A gente não pode se culpar pelas escolhas dos outros. Por mais que a gente ame. Fiquei com ele até ele voltar a dormir. Antes de ir embora, beijei a testa dele. Eu te amo, pai, e vou cuidar de você, sempre. Quando saí do hospital, encontrei Tiago me esperando no estacionamento. Mãe, você tá bem? Não, mas vou ficar. Ele me abraçou. Você fez a coisa certa. Eu sei, mas não tá sendo fácil. Nunca é, mas o vovô tá vivo, e é isso que importa. Tinha razão. Meu pai estava vivo. E ia se recuperar. E eu ia estar lá para cada passo dessa recuperação. A gente tá chegando no final dessa história. Se você quer ver como termina, se inscreve agora. Essa é uma história sobre família, sobre escolhas, sobre até onde a gente vai para proteger quem a gente ama. E histórias assim precisam ser contadas. Uma semana depois, meu pai recebeu alta. Eu o levei para minha casa. Não tinha como deixar ele voltar para casa onde tudo tinha acontecido. Onde cada canto tinha a sombra do que Vinícius tinha feito. Arrumei o quarto de hóspedes para ele. Tiago ajudou, colocando uma TV, organizando os remédios, deixando tudo confortável. Meu pai estava mais lúcido a cada dia. A confusão mental estava diminuindo. A memória voltando aos poucos. Mas tinha algo nele que tinha mudado. Uma tristeza profunda que não existia antes. Pai, o senhor quer conversar? Perguntei numa tarde,
enquanto tomávamos café na varanda. Sobre o quê? Sobre o Vinícius. Ele ficou quieto por um longo momento. Não sei o que dizer. Ainda não acredito que meu filho fez aquilo. Eu também não queria acreditar. Eu fico pensando, onde foi que eu errei? O senhor não errou, pai. Errei sim. Eu mimei ele demais. Sempre passei a mão na cabeça dele. Sempre resolvi os problemas dele. E olha no que deu. Ele é adulto. As escolhas dele são responsabilidade dele. Mas eu sou o pai. Eu deveria ter ensinado melhor. Segurei a mão dele. O senhor ensinou. O senhor ensinou os dois. Eu e ele tivemos a mesma criação. E a gente fez escolhas diferentes. Isso não é culpa sua. Ele apertou minha mão. Obrigado, filha, por ter me salvado. Sempre, pai. 2 dias depois, recebi uma ligação do delegado. Carla, seu irmão quer fazer um acordo. Que tipo de acordo? Ele quer confessar tudo em troca de redução de pena e quer pedir desculpas pro seu pai. Senti raiva subindo. Ele acha que um pedido de desculpas resolve? Não. Mas juridicamente, uma confissão ajuda. Acelera o processo. Evita que seu pai tenha que testemunhar em julgamento. Pensei. Meu pai estava frágil. Um julgamento seria traumático. E qual seria a pena dele? Com a confissão e sendo réu primário, provavelmente 2 a 4 anos. Pode cumprir em regime semiaberto. E sem a confissão? Pode ir para 5 ou 6 anos, e em regime fechado. Deixa eu conversar com meu pai. Contei tudo para ele. Ele ouviu em silêncio. O que você acha que eu devo fazer, filha? Não sei, pai. Mas posso te dizer o que eu faria. Eu aceitaria. Não por ele, mas pelo Senhor. Para o Senhor não ter que passar pelo trauma de um julgamento. Mas ele vai pagar menos pelos crimes dele. Vai. Mas vai pagar. E o Senhor vai ter paz mais rápido. Ele pensou por um longo tempo. Tá bom. Aceito. O acordo foi feito. Vinícius confessou tudo em depoimento formal. Disse que comprou o clonazepam ilegalmente de um fornecedor que conheceu pela internet, que misturava no chá do pai todos os dias, que fez isso durante 4 meses, que a intenção era deixar meu pai confuso o suficiente para assinar documentos que permitiriam a venda do terreno. A sentença saiu rápida. 3 anos em regime semiaberto. Ele teria que usar tornozeleira eletrônica, trabalhar durante o dia e voltar para um centro de detenção à noite. E teria que pagar indenização pro meu pai. Não que ele tivesse dinheiro, mas era simbólico. Quando soube da sentença, meu pai chorou de novo. 3 anos. Meu filho vai passar 3 anos preso. É o que ele merece, pai. Eu sei. Mas ainda dói. Eu sei que dói. Mas uma hora vai doer menos. Algumas semanas depois, Vinícius me mandou uma carta da detenção. Fiquei olhando pro envelope por horas antes de abrir. Quando finalmente abri, li. Carla, eu sei que você não quer ouvir de mim. Eu sei que eu não mereço seu perdão. Mas eu preciso te falar algumas coisas. Eu estraguei tudo. Eu sei disso. Eu deixei o desespero me controlar. Deixei as dívidas serem mais importantes que a vida do nosso pai. E não tem desculpa para isso. Eu olho para trás agora e não reconheço o homem que eu virei. Não sei em que momento eu cruzei a linha. Em que momento eu decidi que tudo bem machucar a pessoa que me criou. Eu não espero que você me perdoe. Não espero que o pai me perdoe. Eu só espero que um dia talvez você consiga olhar para mim e não sentir apenas ódio. Eu vou cumprir minha pena. Vou pagar pelo que fiz. E quando eu sair, vou passar o resto da minha vida tentando ser uma pessoa melhor. Cuida do pai por mim. Eu sei que você vai fazer isso de qualquer jeito. Mas cuida dele. Ele merece. Seu irmão Vinícius. Dobrei a carta e guardei. Não respondi. Não tinha o que dizer. Mostrei para o meu pai. Ele leu em silêncio. Quando terminou, apenas disse:
Um dia talvez eu consiga perdoar, mas ainda não é hoje. Tudo bem, pai. Não tem pressa. Ele assentiu. E a gente continuou, dia após dia. Eu cuidando dele, Tiago ajudando, meu pai se recuperando aos poucos, a vida voltando ao normal, ou pelo menos a uma nova versão de normal. Se você chegou até aqui, obrigada. Obrigada por ouvir essa história difícil, essa história real. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Porque a gente precisa contar essas histórias. Precisamos falar sobre o que acontece dentro das famílias, mesmo quando dói. 3 meses depois de tudo, meu pai estava muito melhor. A confusão mental tinha sumido quase completamente. A memória estava boa. Ele tinha voltado a ser ele mesmo, mas tinha uma ferida que não cicatrizava. A ferida emocional de ter sido traído pelo próprio filho. Pai, eu disse numa manhã, enquanto tomávamos café. O senhor já pensou em fazer terapia? Terapia? Eu não sou louco. Não é sobre ser louco, é sobre processar tudo o que aconteceu, sobre curar. Ele ficou pensativo. Você acha que ajudaria? Acho. Ajudou a mãe da Júlia quando o marido dela teve Alzheimer. Ajudou ela a lidar com a perda, com a raiva, com tudo. Deixa eu pensar. Uma semana depois, ele concordou. Começou a fazer terapia 2 vezes por semana. E aos poucos, vi ele mudando. Não voltando a ser quem era antes, mas se tornando uma versão nova. Uma versão que tinha passado por algo terrível e sobrevivido. Certa tarde, ele me chamou. Carla, eu decidi uma coisa. O quê, pai? Eu vou vender o terreno. Fiquei surpresa. Mas, pai, aquele terreno é só um terreno. E eu não quero mais nada que me lembre do que o Vinícius fez. Vou vender e dividir o dinheiro entre você e o Tiago. O senhor não precisa fazer isso. Eu sei, mas eu quero. Vocês cuidaram de mim. Vocês me salvaram. Esse é meu jeito de agradecer. Pai, a gente não fez isso esperando nada em troca. Eu sei. Por isso mesmo que eu quero fazer. O terreno foi vendido por R$450 mil. Ele me deu metade e metade para o Tiago. Tentei recusar, mas ele insistiu. Com o dinheiro, paguei o apartamento que eu ainda devia. Tiago usou para investir na faculdade dele, que estava fazendo engenharia. E meu pai? Meu pai guardou uma parte para ele e doou o resto para uma instituição que ajudava idosos vítimas de abuso familiar. Quero que algo de bom saia dessa tragédia, ele disse quando contou. 6 meses depois do início de tudo, recebi uma ligação. Era do centro de detenção. Vinícius queria me ver. Fiquei dias pensando se ia ou não. Conversei com meu pai. Você acha que eu devo ir? Acho que você tem que fazer o que seu coração mandar. Meu coração estava dividido. Parte de mim queria ir. Ver como ele estava. Se ele tinha mudado. Parte de mim nunca queria ver ele de novo. No final, fui. O centro de detenção era um lugar triste. Paredes cinzas, grades, segurança apertada. Me levaram para uma sala de visitas. Vinícius já estava lá, sentado numa cadeira usando o uniforme do centro. Quando me viu, os olhos dele se encheram de lágrimas. Mas ele não se levantou. Não tentou me abraçar. Apenas ficou ali, esperando. Sentei na frente dele. Ficamos em silêncio por um tempo. Obrigado por vir, ele finalmente disse. Não sei por que eu vim. Eu sei, eu não merecia. Mais silêncio. Como o pai tá? Ele perguntou. Melhor. Muito melhor, sem você por perto. Ele fez uma careta de dor, mas não rebateu. Eu imagino. E você? Eu tô lidando. Carla, Não, interrompi. Não me pede desculpa de novo. Já ouvi. Já li. Não muda nada. Então por que você veio? Boa pergunta. Por que eu tinha ido? Porque eu precisava ver. Precisava ver se você se arrepende de verdade ou se tá só arrependido de ter sido pego. Ele me olhou nos olhos. Eu me arrependo de verdade. Todo dia.
Toda hora. Eu acordo pensando no que eu fiz. Eu durmo pensando nisso. Eu não tenho um momento de paz. Bom, porque o pai também não teve, durante meses. Eu sei. Você quase matou ele, Vinícius. Você entende isso? Quase matou nosso pai por dinheiro. Eu entendo. E eu vou carregar isso pro resto da vida. Vai mesmo. Fiquei ali mais alguns minutos, olhando pro meu irmão, pro homem que ele tinha sido, pro homem que ele tinha se tornado, pro homem que ele estava tentando ser agora. Eu não sei se um dia eu vou conseguir te perdoar, eu disse, levantando. Mas eu não vou mais carregar ódio, porque ódio só me machuca. Você já fez estrago suficiente. Eu entendo. E Vinícius, não tenta contato com o pai, pelo menos não por enquanto. Ele não tá pronto, e talvez nunca esteja. Ele assentiu, com lágrimas escorrendo. Pode dizer pra ele que eu amo ele, mesmo que ele não acredite, mesmo que ele não se importe. Eu amo. Saí dali sem olhar pra trás. No caminho pra casa, chorei. Chorei por tudo que tinha acontecido, por tudo que tinha mudado, por tudo que nunca mais seria igual. Mas quando cheguei em casa e vi meu pai sentado na varanda, lendo jornal, com Tiago ao lado conversando sobre futebol, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. A gente tinha sobrevivido. A gente tinha se mantido juntos. E a gente ia continuar. Porque no final, é isso que família faz. Não a família de sangue, mas a família que escolhe ficar. A família que protege. A família que ama de verdade. Se essa história te tocou, se você entendeu a mensagem, se inscreve. A gente precisa falar sobre essas coisas. Sobre abuso familiar, sobre proteção aos idosos, sobre até onde a gente vai por quem a gente ama. E cada inscrito é uma voz a mais nessa conversa. Obrigada por ter ficado até o final. 1 ano depois de tudo, a vida tinha encontrado um novo ritmo. Meu pai morava comigo permanentemente agora. Ele tinha vendido a casa antiga. Não conseguia mais entrar lá sem sentir um peso no peito. Aquela casa tem fantasmas, ele dizia. E eu entendia. Tiago se formou em engenharia. Meu pai estava lá na colação de grau, sorrindo, orgulhoso. Ele tinha recuperado não só a saúde física, mas a vontade de viver. Fazia caminhadas toda manhã, tinha voltado a assistir futebol com paixão, reclamava do técnico do Corinthians, como sempre fez. Mas ainda havia a ferida do Vinícius. Ele nunca mais tinha tentado contato direto. Mandava cartas de vez em quando, endereçadas ao meu pai, mas que chegavam para mim. Eu lia todas antes de decidir se mostrava ou não. A maioria eu mostrava. Algumas, as mais carregadas de autopiedade, eu guardava. Numa dessas cartas, Vinícius contou que estava fazendo um curso técnico de informática dentro do centro de detenção, que estava trabalhando numa gráfica durante o dia, que estava tentando se reconstruir. O que você acha? Meu pai perguntou depois de ler essa carta específica. Acho que ele está tentando. Se é genuíno ou não, só o tempo vai dizer. Você acha que um dia eu vou conseguir olhar para ele de novo? Não sei, pai. Isso é uma decisão que só o Senhor pode tomar. E não tem resposta certa. Ele dobrou a carta e a guardou na gaveta onde mantinha todas as outras. Às vezes eu sinto falta do filho que ele era, antes de tudo isso. Eu também, mas aquele filho não existe mais, e talvez nunca tenha existido do jeito que a gente achava. Você acha que ele sempre foi capaz de fazer o que fez? Pensei. Acho que todo mundo é capaz de coisas terríveis quando se sente encurralado. Mas nem todo mundo faz. Então sim, ele sempre teve essa capacidade. Mas ele escolheu usar. Meu pai ficou quieto, olhando pela janela. Eu ainda me culpo, sabe? Me pergunto o que eu fiz de errado. Pai, a gente já conversou sobre isso, 1000 vezes. Eu sei. Mas a culpa não vai embora só porque a gente fala sobre ela. Então talvez precise falar mais, com a terapeuta. Ou comigo.
ou com Deus. Mas não pode deixar essa culpa te consumir. Ele assentiu, mas eu sabia que ainda era uma luta diária. 2 semanas depois, recebi uma ligação inesperada. Era da doutora. Gabriela. Carla, tudo bem? Faz tempo que não conversamos. Tudo. E com a senhora? Bem, olha, eu te liguei porque surgiu uma oportunidade e eu pensei em você e seu pai. Que oportunidade? Tem uma ONG aqui que trabalha com prevenção de abuso contra idosos. Eles fazem palestras, campanhas de conscientização, treinamento para profissionais de saúde, e eles estão procurando testemunhos reais, de pessoas que passaram por isso. Senti meu estômago apertar. E a senhora achou que a gente poderia contar a história de vocês, obviamente sem revelar identidades se não quiserem, mas seria muito poderoso, muito importante. Deixa eu conversar com meu pai. Contei para ele naquela noite. Ele ficou pensativo. Falar sobre o que aconteceu? Para estranhos? Para ajudar outras pessoas a identificar os sinais. Para evitar que aconteça com outras famílias. Não sei se consigo. Não precisa decidir agora. Pensa. Ele pensou por 3 dias. No 3º dia, me chamou. Eu vou fazer. Tem certeza? Tenho. Se a minha dor pode evitar a dor de outra pessoa, então vale a pena. Marcamos. A palestra seria daqui 1 mês, numa universidade, para estudantes de enfermagem e medicina. Nós contaríamos nossa história. A doutora Gabriela explicaria os sinais médicos, e um advogado falaria sobre os aspectos legais. Nas semanas que antecederam, meu pai ficou nervoso. Ensaiava o que ia dizer, mudava, ensaiava de novo. Eu o ajudava, mas também deixava ele encontrar as próprias palavras. No dia da palestra, acordamos cedo. Meu pai vestiu uma camisa social, se barbeou com cuidado. Como eu tô? Bem. O senhor tá bem. No auditório, havia quase 200 pessoas. Estudantes, professores, profissionais da área. Sentamos no palco, ao lado da doutora Gabriela e do advogado. Quando chegou nossa vez de falar, meu pai foi primeiro. Ele subiu ao microfone, as mãos tremendo levemente. Boa tarde. Meu nome é Antônio. E há 1 ano e meio, meu próprio filho tentou me matar. O silêncio no auditório era absoluto. Ele contou tudo. Como tinha começado a se sentir confuso, sonolento. Como achava que era só a idade. Como confiou no filho que morava com ele. Como aquele filho estava sistematicamente drogando ele para ter acesso ao dinheiro. Eu não percebi, ele disse, a voz embargada. Eu não quis perceber. Porque quando você ama alguém, você não quer acreditar que essa pessoa é capaz de te machucar. Vi lágrimas nos olhos de várias pessoas na plateia. Mas minha filha percebeu, e ela me salvou. Mesmo quando eu não queria acreditar, mesmo quando eu neguei, ela continuou investigando. E graças a ela, e à doutora Gabriela, eu estou vivo hoje. Ele limpou as lágrimas. Se tem alguém aqui que trabalha com idosos, por favor, prestem atenção. Nos sinais. Na sonolência excessiva, na confusão, no isolamento. Porque pode não ser só velhice. Pode ser algo muito, muito pior. Quando ele terminou, houve aplausos, longos, emocionados. Então foi minha vez. Subi ao microfone. Meu nome é Carla. E durante meses, eu ignorei os sinais de que meu pai estava sendo envenenado. Porque eu não queria acreditar que meu irmão, alguém que eu amava, alguém que cresceu comigo, fosse capaz disso. Contei sobre as desconfianças, sobre a descoberta, sobre o confronto. Sobre como foi difícil escolher entre proteger meu pai e proteger meu irmão. No final, não era uma escolha, eu disse. Porque quando alguém está machucando outra pessoa, especialmente alguém vulnerável, a gente tem que agir. Mesmo que doa, mesmo que destrua relacionamentos. Porque algumas coisas são mais importantes que família de sangue. Como fazer o que é certo. Quando terminei, mais aplausos.
A doutora Gabriela falou sobre os sinais médicos, o advogado sobre como denunciar, como proteger juridicamente um idoso vulnerável. Depois da palestra, várias pessoas vieram falar conosco. Uma enfermeira disse que ia começar a prestar mais atenção nos pacientes. Um estudante disse que ia incluir isso no trabalho de conclusão de curso dele. Uma senhora idosa disse que ia conversar com os filhos sobre criar salvaguardas. No carro, voltando para casa, meu pai estava quieto. Em que o senhor está pensando? Perguntei. Em como dói falar sobre isso, mas também em como foi importante. Foi. O senhor foi corajoso. Não, Carla. Você foi corajosa. Eu só sobrevivi. Você lutou. Peguei a mão dele. A gente lutou juntos, pai. Naquela noite, antes de dormir, olhei meu celular e vi que tinha uma mensagem. Era de um número que eu não tinha salvo, mas reconheci. Era do centro de detenção. Era Vinícius. Carla, alguém que trabalha aqui viu a palestra de vocês na internet. Me contou. Eu queria dizer que eu tenho orgulho de você e do pai, por terem a coragem de contar. Eu sei que não muda nada do que eu fiz, mas eu espero que ajude outras pessoas. Abraço. Fiquei olhando para a mensagem. E pela primeira vez em muito tempo não senti raiva. Não senti ódio. Senti apenas cansaço e aceitação. Não respondi, mas também não apaguei. A gente está terminando essa história. Se você acompanhou até aqui, muito obrigada. Se você se emocionou, se você aprendeu algo, se você tem alguém idoso que você ama, por favor se inscreve. Porque essas histórias salvam vidas. De verdade. E quanto mais pessoas souberem, mais vidas podemos salvar. 6 meses depois da palestra, Vinícius completou metade da pena. Por bom comportamento, ele conseguiu progredir para regime aberto. Agora ele morava numa casa de apoio, trabalhava durante o dia na gráfica e só tinha que se apresentar na justiça uma vez por semana. Ele não tentou me contatar, não tentou ver o pai. Respeitou o espaço que a gente tinha pedido, mas eu sabia que uma hora a conversa teria que acontecer, porque ele era meu irmão. E por mais que ele tivesse feito algo imperdoável, ele ainda existia. E um dia, a pena dele ia acabar. E aí? A gente ia simplesmente fingir que ele não existia pro resto da vida? Conversei sobre isso com minha terapeuta. Sim, eu também tinha começado terapia. Percebi que precisava processar tudo o que tinha acontecido. Você sente que precisa perdoar ele? Ela perguntou. Não sei. Às vezes eu acho que sim. Outras vezes eu lembro do que ele fez e não consigo. Perdão não significa esquecer. Ou reconciliar. Perdão é liberar o peso que você carrega. E se eu não quiser liberar? E se esse peso me lembra de ficar alerta? Aí você não perdoa. E tudo bem também, não existe regra. Saí daquela sessão ainda confusa, mas pelo menos entendendo que não precisava ter todas as respostas agora. Meu pai também lutava com isso. Numa tarde, ele me mostrou todas as cartas que Vinícius tinha mandado. Eram mais de 30. Eu leio todas, ele disse, mas não consigo responder. O senhor não precisa responder se não quiser. Mas eu quero, eu acho. Eu só não sei o que dizer. Então talvez ainda não seja a hora. Mas a hora chegou, mesmo sem a gente estar pronta. Tiago apareceu em casa num sábado, agitado. Mãe, vó, eu preciso contar uma coisa. Sentamos. O que foi? Eu encontrei o tio Vinícius. Senti o coração gelar. Como assim encontrou? Sem querer. Eu estava fazendo entrevistas para um trabalho de estágio e a empresa que eu fui era onde ele trabalha. A gráfica. Meu pai ficou pálido. E ele te viu? Viu. E me cumprimentou. Foi respeitoso. Não forçou conversa. Só disse que tinha ficado feliz de me ver bem. E você? Como se sentiu? Perguntei. Confuso. Ele parecia diferente. Mais magro, mais sério. Menos aquele tio que eu conhecia. E o que você disse para ele? Nada. Só cumprimentei de volta e saí. Mas mãe, ele me deu uma carta. Pediu para eu entregar pro vô.
Olhei para o meu pai. Ele estava tremendo. Uma carta? Tiago tirou do bolso um envelope branco. Colocou na mesa. Nenhum de nós pegou. Vocês querem que eu leia primeiro? Tiago ofereceu. Meu pai assentiu. Tiago abriu e leu em voz alta. Pai, eu sei que não tenho direito de chamar o senhor assim. Não depois do que eu fiz. Mas eu não sei como mais te chamar. Já faz 1 ano e meio. E não passa um dia sem eu pensar no que eu fiz. Sem eu me odiar por isso. Eu queria te dizer que eu entendo se o senhor nunca me perdoar. Eu não me perdoei. Não sei se vou conseguir um dia. Mas eu queria que o senhor soubesse algumas coisas. Primeiro, eu amava o senhor. Amo. Sempre amei. E foi exatamente por isso que o que eu fiz é ainda pior. Porque eu traí não só o senhor, mas o amor que o senhor sempre me deu. Segundo, nada do que aconteceu foi culpa sua. Foi minha. Foram minhas escolhas, minha fraqueza, meu egoísmo. O senhor foi um pai maravilhoso, para mim e para Carla. E eu desperdicei isso. Terceiro, eu não espero que me perdoe. Não espero que me aceite de volta na sua vida. Mas eu espero que o senhor seja feliz. Que viva muito. Que aproveite cada dia com a Carla e com o Tiago. Porque vocês merecem. E o senhor merece. Eu vou carregar o que eu fiz pro resto da vida. Vou acordar todo dia lembrando que eu quase matei meu próprio pai. E vou usar isso para nunca mais ser aquela pessoa. Para nunca mais deixar o desespero me controlar. Se um dia, daqui muitos anos, o senhor sentir que pode me ver, pode falar comigo, eu vou estar aqui. Esperando. Não porque eu mereço, mas porque eu preciso te dizer pessoalmente o quanto eu sinto muito. Até lá, cuida da sua saúde. E sabe que, apesar de tudo, eu te amo. Seu filho, se eu ainda posso me chamar assim, Vinícius. Quando Tiago terminou de ler, meu pai estava chorando. Não aquele choro silencioso. Era um choro alto, doloroso. Levantei e o abracei. Tiago também. Dói, meu pai disse entre os soluços. Dói tanto. Eu sei, pai. Eu quero perdoar. Eu quero parar de sentir essa dor. Mas eu não consigo. Não precisa conseguir agora. Não precisa nunca, se não for possível. Ele chorou mais alguns minutos. Então se acalmou. Limpou o rosto. Eu quero ver ele. Olhei para ele surpresa. Tem certeza? Não. Mas eu preciso. Preciso olhar nos olhos dele. Preciso ouvir da boca dele. Preciso tentar. Tudo bem. A gente marca quando o senhor estiver pronto. Eu nunca vou estar pronto. Então melhor ser logo. Marquei através do advogado. Um encontro supervisionado, num lugar neutro. Seria daqui 1 semana. Naquela semana meu pai quase desistiu 3 vezes. Mas toda vez, ele voltava atrás. Eu preciso fazer isso. Por mim. No dia marcado, fomos eu, meu pai e Tiago. O encontro seria numa sala da Defensoria Pública. Haveria um mediador presente. Quando chegamos, Vinícius já estava lá. Ele estava de pé, perto da janela, olhando para fora. Quando nos viu entrar, congelou. Meu pai parou na porta. Os dois ficaram se olhando por um longo momento. Oi, pai. Vinícius finalmente disse, a voz baixa. Oi, filho. Sentamos. O mediador explicou as regras. Cada um podia falar sem interrupções. Não podia haver agressões verbais ou físicas. Qualquer um podia pedir para parar a qualquer momento. Quem gostaria de começar? O mediador perguntou. Eu, meu pai disse. Olhou para o Vinícius. Eu passei 1 ano e meio tentando entender por quê. Por que você fez o que fez? E eu ainda não entendo. Eu também não entendo completamente, Vinícius respondeu. Eu estava desesperado. Estava afogado em dívidas. Estava com medo de perder tudo. E eu achei que se eu conseguisse o dinheiro, tudo se resolveria. E você achou que valia a pena me drogar? Me deixar confuso? Me colocar em risco de morte? Não, eu nunca quis que chegasse tão longe.
Eu pensei que ia ser temporário, que eu ia conseguir o dinheiro e parar. Mas você não parou. Você continuou. Por meses. Vinícius baixou a cabeça. Eu sei. E não tem desculpa. Não tem justificativa. Foi errado. Do começo ao fim. Você sabe que eu quase morri? Eu sei. Você sabe que eu fiquei meses sem saber o que era real, achando que eu estava ficando louco? Eu sei. E eu vou carregar isso pro resto da vida. Meu pai se inclinou para frente. Mas você sabia na hora? Quando você estava fazendo? Você sabia que estava me machucando? Vinícius levantou o rosto. Tinha lágrimas descendo. Eu sabia. E eu fazia mesmo assim, porque eu era covarde, porque eu era egoísta, porque eu coloquei minhas necessidades acima da sua vida. Então você sabia. Sabia. Meu pai ficou em silêncio. Então disse algo que me surpreendeu. Obrigado por ser honesto. Finalmente. Ficamos mais 1 hora naquela sala. Meu pai fez perguntas. Vinícius respondeu, sempre honesto, sempre assumindo a culpa. Não tentou se vitimizar. Não tentou minimizar. Quando saímos, meu pai estava exausto. No carro, ele ficou quieto o caminho inteiro. Em casa, ele foi direto pro quarto. Fiquei preocupada, mas Tiago disse: "Deixa ele processar, mãe. Foi muita coisa." Horas depois, meu pai saiu do quarto. Veio até a sala onde eu estava. "Carla?" "Oi, pai. Eu acho que um dia eu vou conseguir perdoar ele." "É?" "Um dia. Não hoje. Talvez nem ano que vem. Mas um dia. Porque carregar esse ódio tá me matando mais do que o remédio que ele me dava." Abracei meu pai. "O Senhor é mais forte do que imagina." "Não. Eu só tô cansado de sofrer." E talvez fosse isso. Talvez perdão não fosse sobre a outra pessoa, mas sobre a gente mesmo. Sobre escolher parar de sofrer. 2 anos depois de tudo, a vida tinha encontrado um equilíbrio que eu nunca imaginei possível. Meu pai completou 76 anos. Fizemos uma festa pequena, só família próxima. Ele estava saudável, lúcido, feliz. Fazia caminhadas toda manhã com um grupo de idosos do bairro. Tinha até arranjado uma namorada, Dona Célia, uma viúva alegre que ele conheceu na fisioterapia. "Você aprova?" Ele me perguntou quando contou sobre ela. "Pai, o senhor não precisa da minha aprovação. Mas sim, eu aprovo. Se ela te faz feliz, eu aprovo." Ele sorriu. Aquele sorriso que eu não via há tanto tempo. Ela me faz feliz. E sabe o que é melhor? Ela sabe de tudo o que aconteceu. E não me julga. Tiago tinha conseguido um emprego excelente como engenheiro. Casou com a namorada da faculdade. Meu pai foi no casamento, emocionado, dizendo que nunca achou que ia viver para ver o neto se casar. E Vinícius? Ele tinha cumprido a pena. Estava livre há 6 meses. Continuava trabalhando na gráfica. Tinha alugado um apartamento pequeno. Vivia uma vida simples, discreta. Ele nunca mais pediu para ver meu pai. Respeitou o espaço. Mas mandava cartões nos aniversários, no Dia dos Pais, no Natal. Sempre curtos, sempre respeitosos. Meu pai lia todos e guardava na mesma gaveta. Numa tarde de domingo, meu pai me chamou. "Carla, eu preciso te contar uma coisa." "O que foi?" Eu escrevi pro Vinícius. Senti meu coração acelerar. "Escreveu?" "Escrevi. Não disse muita coisa. Só disse que eu sei que ele tá tentando e que eu reconheço o esforço. Não disse que perdoei, porque ainda não perdoei completamente. Mas disse que talvez, um dia, a gente possa conversar de novo." "E como o senhor se sentiu depois de mandar?" "Mais leve, como se um peso tivesse saído." "Então foi a decisão certa." Ele assentiu. "Eu não sei se a gente vai ter um relacionamento de novo. Não sei se eu quero. Mas eu não posso mais viver com tanto ódio. Tá me consumindo." Entendi. Não era sobre Vinícius. Era sobre meu pai. Sobre ele escolher a paz. 3 meses depois, meu pai aceitou ver Vinícius de novo.
dessa vez sem mediador, só eles dois, numa praça pública, neutra. Eu não fui. Meu pai pediu para ir sozinho. Isso é entre eu e ele. Quando voltou, 2 horas depois, parecia exausto, mas tranquilo. Como foi? Perguntei. Foi bom, difícil, mas bom. A gente conversou, de verdade, sem raiva, sem acusações, só conversou. E nada. Não viramos melhores amigos. Não fingi que não aconteceu nada, mas a gente começou. Começou algo. Não sei o que ainda, mas começou. Nos meses seguintes, eles se viram mais algumas vezes, sempre em lugares públicos. Sempre conversas curtas. Meu pai dizia que era como conhecer um estranho que tinha o rosto de alguém que ele amava. É estranho, ele me disse, porque ele é meu filho, mas também não é. Não é mais o filho que eu conhecia, é outra pessoa. E o senhor consegue aceitar essa outra pessoa? Tô tentando, aos poucos. Eu mesma vi Vinícius uma última vez. Foi no aniversário do Tiago. Meu filho tinha convidado ele, e para minha surpresa, meu pai concordou que ele fosse. Quando Vinícius chegou, ficou no canto, discreto. Não tentou se impor. Cumprimentou todo mundo educadamente e ficou na dele. Em algum momento da festa, a gente se viu sozinha na cozinha. Ele pegando um copo de água, eu pegando mais gelo. Oi, Carla. Oi, Vinícius. Silêncio desconfortável. Obrigado por deixar eu vir, ele disse. Não fui eu que deixei. Foi o Tiago que convidou. E o pai que aceitou. Mesmo assim, obrigado. Olhei para ele. Realmente parecia diferente. Mais magro, mais sério. Com algumas marcas de idade que não estavam lá antes. Você tá bem? Tô. Trabalhando. Vivendo um dia de cada vez. E você? Também. Mais silêncio. Carla, eu nunca vou conseguir te pedir desculpas o suficiente, mas... Então não pede, interrompi. Não precisa mais. Eu já ouvi. Eu já aceitei que aconteceu. Não significa que eu esqueci. Mas significa que eu não vou mais ficar presa nisso. Ele assentiu. Obrigado. Por ter salvado o pai. Por ter sido forte quando eu fui fraco. Eu não fiz por você. Fiz por ele. Eu sei. Mas mesmo assim, obrigado. Voltei pra festa. E percebi que não sentia mais raiva. Não sentia mais ódio. Sentia apenas... nada. E talvez fosse isso. Talvez a cura não fosse perdoar, mas simplesmente parar de sentir. Hoje, 3 anos depois de tudo, minha vida é boa. Meu pai é feliz. Tiago construiu uma família. E eu aprendi que família não é quem tem seu sangue. É quem fica quando tudo desmorona. Vinícius faz parte da nossa vida de novo? Minimamente. Ele aparece em alguns almoços de domingo. Nunca fica muito. Sempre respeita os limites. E talvez seja assim para sempre. E tudo bem. Porque no final, a gente sobreviveu. A gente protegeu quem precisava ser protegido. E a gente aprendeu que amor não é aceitar tudo. Amor é saber quando dizer não, quando denunciar, quando proteger. Se tem alguém assistindo isso agora que está passando por algo parecido, por favor, não fique em silêncio. Denuncie. Proteja. Salve quem precisa ser salvo. Porque no final, é isso que importa. Não a família que a gente nasceu, mas a família que a gente escolhe proteger. Obrigada por ter assistido até o final. Se essa história te tocou, se inscreve, compartilha, comenta. Porque histórias assim precisam ser contadas. Pessoas precisam saber que não estão sozinhas, que tem saída, que tem esperança. Obrigada por fazer parte dessa jornada com a gente. Até a próxima história.